Salve galera, tudo bem? Hoje, terça-feira, mais um Ju Explica, e hoje eu queria trazer para vocês um assunto que não é controverso, aparentemente todo mundo concorda, mas ao mesmo tempo ninguém concorda. Eu queria trazer para vocês uma perspectiva minha, que não é minha, porque cada caso é um caso, porém não. E sem mais delongas, eu vou falar hoje sobre o SUS. Isso mesmo, Sistema Único de Saúde. Tem aí perto da sua casa, você com certeza já foi atendido de alguma forma, já foi servido, já se utilizou dos benefícios do Sistema Único de Saúde brasileiro. Beleza? Então vamos para a vinheta e depois... Tá caro. Beleza. Então, galera, olha só. O que é o Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde é uma obrigação legal que foi instituída na Constituição de 1988, quando ela diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. A partir desse momento, e lógico que isso não veio do nada, então, o que existia antes do SUS? Antes do SUS existia um sistema chamado INPS, que foi criado durante o regime militar, e ele servia basicamente para fornecer atendimento médico aos trabalhadores que tinham carteira assinada. Então, somente os trabalhadores registrados tinham acesso à saúde pública, porque essa saúde era gerenciada e geralmente atendida majoritariamente em hospitais e instituições privadas. Então, além de atender somente trabalhadores com carteira assinada, priorizava hospitais e instituições privadas. Então, obviamente, isso deixava um monte de gente fora do sistema, né? Trabalhadores informais, camelôs, ambulantes, toda a gama de trabalhadores rurais, basicamente. Isso sem contar as pessoas desassistidas, as pessoas em situação de rua ou que estavam sem trampo. Tipo, basicamente só tinha trampo mesmo quem tinha carteira assinada ou quem tinha muito dinheiro para não precisar de carteira assinada. E o que aconteceu? Junto com todo o clima de insatisfação popular que levou à reabertura do regime pós-ditadura, e que chegou e culminou na Constituição de 88, ela partia também de profissionais de saúde, de forma geral, que enxergavam N problemáticas e lutas das classes trabalhadoras, dos movimentos sociais, de alguns partidos políticos que estavam surgindo e tudo mais. Então, reunidos nesse caldo, aconteceu em 86 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi quando o movimento sanitarista, que foi o nome dado a essa coletividade que estava nessa luta de construção de uma assistência de saúde pública e universal, foi nessa conferência que que se desenharam as bases para o que foi constituído em 88 com a criação do SUS. E o SUS ele tem alguns princípios básicos que norteiam o SUS tem alguns preceitos básicos que guiam a construção, o desenvolvimento e a própria filosofia em cima do sistema. Eu vou citá-los aqui, vou falar um pouco sobre eles, vou falar mais umas paradas sobre o SUS também, tá? Os preceitos são equidade, universalidade, integralidade, descentralização, e a gente às vezes confunde equidade com igualdade, são coisas diferentes. Igualdade, por exemplo, de acesso a um direito, é algo previsto na lei e a gente
tenta bater essa tecla, mas equidade quer dizer, basicamente, a gente precisa se lembrar que nem todo mundo consegue acessar os direitos igualmente. Então, para que você tenha uma sociedade igualitária, você tem que se pautar pela equidade. Vou usar um exemplo que eu vi. Imagina que você tenha um indivíduo com dificuldade de mobilidade, alguém que não consegue sair de casa, que usa cadeira de rodas, por exemplo. Imagina que, se para ser atendido pelo SUS você necessariamente tivesse que ir ao posto de saúde ou à instituição que fosse toda vez, essa pessoa ia ter sérios problemas para acessar o direito. Então, equidade significa que a gente precisa tratar os diferentes de acordo com sua diferença, na medida que isso promova a igualdade, um acesso igual aos direitos. Então, esse é um princípio básico do SUS, equidade. Universalidade significa que, seja você quem for, estando aqui dentro do território brasileiro, você residindo aqui ou sendo brasileiro nato, você está coberto pelo SUS, você tem direito à saúde gratuita e integral. Integralidade, que é o outro ponto, fala sobre, por exemplo, a saúde não é feita simplesmente de doença e remédio. A estratégia do SUS é promover saúde de forma generalizada no sentido de prevenir e de melhor gerir a saúde, não agir diretamente e único e exclusivamente na doença, como o modelo farmacêutico médico, e assim, N ressalvas, isso é a forma como eu estou colocando, tá? Mas é que a questão é a centralidade do modelo farmacêutico médico. Isso é uma questão muito grande dentro da saúde pública, dentro da saúde de forma geral, que a gente compreende como saúde. Isso é coisa minha, vamos voltar para o SUS. Descentralização. Então, quer dizer que uma das estratégias fundamentais do SUS foi criada em 1991 com a criação do cargo de agente comunitário de saúde, porque através dos agentes comunitários de saúde você constrói uma rede de capilaridade. Então você vai na casa das pessoas, você consegue integrar o serviço de saúde, a comunidade, a realidade dos indivíduos e de fato conseguir trabalhar com essas pessoas. Então a criação desses profissionais, a criação dos profissionais em 91 é fundamental para o desenvolvimento do SUS. Hoje, o Brasil tem mais de 200 mil agentes comunitários de saúde. É uma profissão incrível. Eu tive o prazer e a honra de trampar com alguns enquanto eu fazia estágio. Enfim, mas não vou voltar a falar sobre mim, vou voltar aqui para o SUS. Existem N críticas, sabe? De falta médica, falta remédio, falta estrutura física. Falta mesmo, é verdade, é verdade. Mas a grande questão é esse modelo, essa ideia, esse projeto enfrenta N barreiras, sabe? Existem muitos interesses contrários, porque é muito custoso, vai muito dinheiro para manter estrutura, para construir, para formar profissional, para dar vida decente. Assim, num país colonizado, num país onde as diferenças sociais são tão grandes como o Brasil, era de se esperar que as elites, quem de fato gere a máquina do Estado, as elites zeladoras da colônia, que é a América Latina, não se dispusessem a investir tanto dinheiro para manter um welfare state, um bem-estar social, como aconteceu na Europa há décadas, sabe? Manter o cada um por si aqui é interessante porque eles já podem faz 520 anos, sei lá quantos anos eles estão fazendo isso no mundo. Enfim, deixa eu voltar, desculpa, de novo. Então, assim, o que eu queria dizer é que o sucateamento faz parte do projeto, sabe? Você sucateia para mostrar, olha aí como é ineficiente. Não tinha nem que existir, porque isso aí está desperdiçando. Não tá. O SUS é responsável por todos os transplantes de órgão que acontecem nesse país. Todas as campanhas de vacinação, de imunização, é o SUS. Distribuição de camisinha, é o SUS. Saúde da família, é o SUS. Agente comunitário, é o SUS também. SAMU, é o SUS. Prevenção de endemias como dengue, malária, zika, é o SUS que faz. Então, assim,
a gente tem que pensar, porque carrega, quando a gente critica e pede e vangloria o desmonte do SUS, a gente está geralmente propagando uma ideologia que não beneficia a gente em nada. Beneficia sim alguns poucos donos de mega redes de plano de saúde, por exemplo, com certeza esses vão querer mesmo que o SUS seja destruído, seja desmontado, que é para empuxar mais e mais planos, assim como o desmonte das universidades públicas é um plano, é uma ideia para favorecer grandes conglomerados educacionais privados, sabe? Ao mesmo tempo que você despolitiza e aliena a formação intelectual, a formação acadêmica, a formação técnica. Sabe? Você transforma num mero instrumento de mercado, você transforma saúde e educação em mercado, literalmente para gerar lucro, e lucro especificamente para alguns poucos. Então, assim, eu sei que o SUS tem problemas, tem muitos problemas, muitos, muitos, muitos mesmo, mas a gente tem que analisar as coisas também pelos méritos, e eu vejo muito mais mérito no SUS do que problema, porque ter esses problemas diante dos enfrentamentos quer dizer que está indo na direção correta e mais, está indo bem, porque está indo, porque as dificuldades são muitas, as barreiras são muitas, são cotidianas. Todo e qualquer profissional de saúde sabe disso, que as barreiras para a construção da saúde pública no Brasil são gigantescas. Então, de existir um modelo, eu não estou dizendo que todos concordam com isso, mas de existir um modelo de saúde pública universal e integral, isso é ímpar, ímpar. O Brasil, nesse sentido, é modelo, o mundo espelha o Brasil. E engraçado que o Brasil, uma parte do Brasil, porque existem Brasis diferentes, né? Uma parte do Brasil se inspira nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar que não possui nenhum tipo de rede de assistência de saúde pública. Nenhum tipo está ficando por minha conta. Talvez tenha algum lá e alguém vai querer discordar de mim por causa disso. E tudo bem discordar porque foi eu que falei. Mas a questão é, o custo é gigantesco. Então, a internet está farta de relatos de gente que se machuca seriamente, gravemente, que morre às vezes em casa, se costura sozinho, faz tudo em casa, porque se for no hospital para tomar 5 pontos na mão porque fez um corte, vai vir a conta de $50.000 depois. Então, assim, é muito das prioridades, né? É tipo, e aí também a gente, claro que tem que se aproveitar e fazer uns memes, né? Porque a gente tem que rir um pouco, porque a situação ainda tensa. Mas Breaking Bad, por exemplo, não ia existir se fosse no Brasil, porque não ia precisar roubar para se tratar do câncer, o SUS trata do câncer gratuitamente. Eu espero que eu tenha feito você repensar, que você tenha reavaliado, que você vá atrás de mais coisas, sou só eu falando isso aqui. Então, se tem algo que salva vidas todos os dias e que está desenhado para tentar salvar o máximo de vidas e gerir e cuidar o máximo possível das pessoas, todas as pessoas, eu acho que é algo que a gente tem que valorizar, lutar para defender e fortalecer. Então fica aí meu apelo, minha sugestão, o Juco Explica de hoje, que talvez tenha sido menos explicativo, mais opinativo, mas não, acho que foi, tá bom. Gente, aqui agora no miudinho, deixa seu like, por favor, se inscreve, curte aí, compartilha, mostra para aquele seu tio reaça que fala que tem que privatizar mesmo. Por favor, fala para ele que ele não tem como pagar o plano da Uni. Tá ligado? Dá um salve nele, beleza? Um beijo, a luta.